A beleza, amados, de Cristo é que liberta o coração. Escrevi tantas coisas aqui que eu não queria perder nenhum pedaço do que eu escrevi. Porque aquele que não vê a beleza de Cristo, aquele que não vê a beleza de Cristo, nunca vencerá o pecado. Aquele que não enxerga a beleza de Cristo, nunca vencerá o pecado. Ora, amados, isso vem como uma luz, não é? A raiz de todo problema, a raiz da fraqueza espiritual. A raiz da fraqueza espiritual é não se apaixonar por Jesus. É você não ter esse vínculo de amor com Cristo. Ora, amados, então, porque o pecado ele não é apenas um ato em si mesmo. Mas o pecado, ele é uma troca, em que você troca Jesus Cristo pelo pecado. Você troca por aquilo que é terreno e passageiro por aquilo que é eterno. É uma troca. E não dá para entender que um crente, que um homem de Deus, uma mulher de Deus possa fazer essa troca. Não possa se aperceber da beleza de Jesus de Nazaré. Então, é necessário, queridos, que aquele que todos nós vejamos essa beleza. Ou então voltemos ao primeiro amor, como diz a palavra na carta de apóstolo Paulo. Voltemos ao primeiro amor. De enxergar, de entender, de compreender, de pedir ao Espírito Santo de Deus para que revele este amor de Jesus por nós e de nós por Ele. Ora, o pecado só reina onde não há Cristo. O pecado só reina onde Cristo é esquecido. Gravem isto. O pecado só reina onde Cristo é esquecido. Ora, amados, o pecado ele não é vencido com força de vontade, mas com fascínio por Cristo. Com este delírio por Cristo, fascínio, por uma empolgação por Cristo, por essa vontade de Cristo. Então o coração humano não abandona o pecado apenas por medo. Ele o abandona quando encontra algo mais belo. O que é mais belo do que o pecado, senão Jesus Cristo de Nazaré? Quantos de nós, no começo da nossa carreira cristã, achamos Jesus mais belo do que o nosso pecado, do que a nossa vida vã? E Jesus Cristo chega em nossa vida para que nós possamos, então, amados, contemplar essa beleza. Ora, a santidade não nasce da culpa, nasce do encantamento. E, amados, e a maior arma contra o pecado é um coração maravilhado com Jesus. Porque ninguém que já viu a beleza de Cristo deseja continuar no pó das coisas deste mundo. É impossível que aquele que tem encontrado esse amor tremendo, esse fascínio pela pessoa de Cristo, amados, que queira continuar no pó das coisas deste mundo. Ora, o problema é que muitos tentam lutar contra o pecado sem antes, amados, se apaixonar por Cristo. Então muitos
tem esse problema de querer tentar lutar contra o pecado sem se apaixonar por Jesus de Nazaré. É necessário se apaixonar por Jesus, porque tentar contra o pecado sem se apaixonar por aquele que venceu o pecado é impossível. Louvado seja Deus. Você não vence o pecado com esforço. Você não vence o pecado com esforço, mas você vence o pecado com essa presença maravilhosa de Cristo. Você vence com a adoração a este nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. A alma vence o pecado quando se enche com a glória de Cristo. Quando se enche com a glória de Cristo. É isto que falta, não é mais conhecimento, não é mais regras, mas é mais glória, a glória de Cristo. Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. O pecado perde o poder quando a presença de Cristo enche o coração. Quando a presença de Cristo enche o coração, preenche o coração, então o pecado perde poder. Quando o brilho da santidade ofusca o prazer do erro. Quando o amor de Deus se torna mais doce do que o veneno da tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como ver esta beleza? Como contemplar, amados, o Cristo vivo no meio de um mundo tão cego? Como contemplar este Cristo, este Jesus maravilhoso, com um mundo tão cego? Ora, Cristo se revela aos que o buscam de joelhos. Ora, Ele não se mostra aos curiosos, mas aos famintos. Ele não é encontrado em discursos, mas no secreto do seu quarto. Ele não aparece a quem o analisa, mas a quem o adora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o olhar que realmente vê a Cristo é o olhar quebrantado. É o olhar que já cansou de tentar. E agora é só que resta estar perto de Cristo. Ora, quando a alma contempla Jesus de verdade, amados, ela muda. Não por obrigação, mas por amor. Não por medo, mas por fascínio. Você está fascinado por Cristo. Você está encantado com Cristo. Ora, amados, falamos sobre Ele, mas não o conhecemos. Ouvimos seu nome, mas não sentimos sua presença, que gera uma fé fraca, uma fé sem fascínio. Um cristianismo de palavras sem brilho, sem chamas, sem perfume. Ora, mas quando o Espírito Santo abre os olhos, tudo muda. O Cristo que era distante se torna doce, o Deus que era temido se torna amado, e o pecado que era atraente, amado, se torna repulsivo. Porque não há espaço para a idolatria num coração que provou a beleza do Cordeiro, como disse o apóstolo João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Talvez seja esse o problema do nosso tempo. As pessoas querem vencer o pecado sem conhecer o Cristo que o venceu. As pessoas querem vencer o pecado sem conhecer o Cristo que o venceu. É somente através de Cristo que se vence o pecado. Tentam substituir a presença por disciplina, a comunhão por esforço, a adoração por desempenho. Mas o pecado não teme o esforço humano. Ele teme a presença de Cristo. Ele teme a presença de Jesus, que faz a alma se curvar e dizer: tu és melhor.
Tu és o tudo, Tu és o melhor. Tu és melhor do que tudo, Tu és melhor do que o pecado. Tu és melhor que o mundo. Tu és o brilho que eu necessito, que nós necessitamos. Por isso, cantamos e adoramos, né? O brilho deste mundo. Glória desta terra nada é. Cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo. A glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui, tua presença está em mim, e o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Então, quando esta presença, essa verdade se torna real, a tentação perde o sentido. Ora, queridos, Nerik Forden Tamper Faith Naikonteva. Oh, remi et penepanto foili, tirikivaste nemena. O diabo não precisa fazer com que você peque. O diabo precisa apenas te distrair. Porque se você for distraído, esquecer-se do amor de Cristo, se esquecer de Cristo, o resto é automático. O resto é automático. O resto é automático. É por isso que o diabo não tenta apenas com desejos, ele tenta com distrações. Ele não precisa te fazer pecar, basta te fazer esquecer. Ele, se conseguir tirar os teus olhos de Cristo, o resto é automático, porque o pecado nasce da ausência de adoração, o pecado nasce da ausência de Cristo, da beleza de Cristo, que liberta o coração. Louvado seja o nome do Senhor. A mente encontra paz e o coração encontra propósito. Ver Cristo é ver sentido. Ver Cristo é ter propósito de vida. Ora, amados, é entender que o sofrimento tem direção, que a dor tem um propósito, que a cruz não foi derrota, foi o amor que se em forma de ferida. E quando o coração contempla este amor, ele muda de dono. Quando o coração contempla este amor, ele muda de dono. Ele não passa mais a pertencer ao pecado, mas pertencer ao Salvador das nossas vidas, para o louvor da sua glória. A presença de Deus é o antídoto para o pecado. A presença de Deus é o antídoto para o pecado. Ora, amados, Ele não apenas perdoa, mas purifica. Ela não apenas alivia, mas transforma. A beleza de Cristo não é estética espiritual.
Ela não apenas agrada aos olhos, ela cura o coração. Ela não apenas inspira, mas liberta. A presença do nosso Deus, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Então, a beleza de Cristo é irresistível. Ela conquista sem força. Ela quebra sem ferir. Ela domina sem oprimir. Ela transforma sem exigir. Ora, quando a alma experimenta isto, amados, nunca mais ela volta a ser a mesma. O olhar que contempla Cristo é o mesmo que vence o pecado. Por isto o segredo não é tentar menos, é ver mais a Cristo. Não é se culpar, mas é se encantar mais com Cristo. Não é se esconder, mas é se expor mais à presença de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só a luz cura. E Cristo é a luz que expulsa toda a escuridão. Cristo é a luz que expulsa toda a escuridão. Quanto mais o homem contempla Cristo, mais é liberto de si mesmo. Quanto mais de Cristo, menos de mim. Mais de Cristo, menos de mim. Mais de Cristo, menos de mim. Como é que nós louvamos? Mais de ti, mais de ti. Diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Então a beleza de Cristo é o antídoto contra o orgulho, porque, amados, quem o vê se cala, quem o contempla se rende, quem o conhece se dobra à sua presença. É neste baixar que Deus, amados, se manifesta. É nesse silêncio que a glória do Senhor fala aos nossos corações. A visão de Cristo mata o pecado pela raiz, porque o coração não pode amar dois senhores. Não existe espaço para idolatria num coração encantado, fascinado por essa beleza, a beleza de Jesus, que, amados, liberta o coração. Louvado seja. O pecado é alimento. O pecado alimenta o vazio, e Cristo preenche esse espaço, não dando lugar ao pecado. Aleluia! O pecado é alimentado pelo vazio. Cristo o vence pela sua plenitude. Louvado seja Deus. A beleza de Cristo não apenas atrai, ela substitui. Ela muda os afetos, reordena os desejos, purifica os olhos. Ora, a santidade não é ausência de desejo, é desejo redirecionado, é amar o que o céu ama, é amar com o que Cristo ama. Louvado seja Deus. Ora, a vitória contra o pecado está em lutar
não está em lutar contra as sombras, mas em andar na luz. Ora, queridos, e quanto mais você anda na luz, menos as trevas importam, porque o pecado vive do escuro. O pecado, ele gosta do escuro. Ele vive do escuro, mas a presença de Cristo expõe e consome a escuridão. Aleluia! O pecado, ele vive, ele se alimenta do escuro, mas a presença de Cristo expõe e consome a escuridão. Por isso a palavra de Deus diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que muitos tentam combater o pecado com leis, mas leis não curam o coração, apenas Cristo o faz, porque Cristo não muda o comportamento, Ele muda a essência. Ele ataca a raiz, é lá na raiz que Ele vai trabalhar, para que os frutos sejam frutos do Espírito Santo, os frutos sejam do Espírito. Ora, amados, a graça de Deus não apenas perdoa o que fizemos, mas ela transforma o que somos. Ela muda o que somos. Então a beleza de Cristo é a cura do coração que se cansou de tentar mudar. Você se cansou de prometer, de cair, de se arrepender, de ser melhor, mas Cristo não está pedindo que você tente mais nada. Não está pedindo isso. Ele está pedindo que você o contemple mais, porque quem o contempla muda, não por força, mas por fascínio, por encanto, por esse desejo de estar na sua presença, de estar na sua companhia, de estar com Ele todos os dias da vida. Ora, Ele muda a alma do avesso sem esforço, sem imposição, sem violência, apenas com a luz da sua presença. E quando essa luz entra, ela revela tudo, e tudo que é revelado é curado. Tudo que é revelado é curado pelo poder da sua presença. Ele não nos muda pela força, mas pelo amor. Esse é o poder do Evangelho, o amor de Cristo, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é amor, isto é amor, não é? É o amor que te convence de deixar o pecado e não a culpa. A culpa paralisa, o amor liberta, a culpa afasta, o amor atrai. Por isso o Espírito Santo não vem gritando, mas ele vem mostrando. O Espírito Santo não vem gritando, mas ele vem mostrando. Ele vem mostrando Jesus Cristo de Nazaré, porque ele veio para glorificar o nome de Jesus. E todo aquele que quiser glorificar o nome de Jesus tem a ajuda do Espírito Santo, tem a presença do Espírito Santo. Porque ele vem mostrando, ele mostra Cristo, até que tudo mais perca o brilho. E este é o segredo da vitória espiritual. Cristo, o brilho de Cristo. Não é? Por isso nós cantamos: o brilho deste mundo, pagante de ti, glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. Não é resistir com os olhos no pecado, é resistir com os olhos em Cristo. Quando você olha para o pecado, ele cresce, mas quando você olha para Cristo, o pecado desaparece. Louvado seja! A adoração muda o foco, e o foco muda o coração.
A alma que contempla a cruz perde o gosto pelo pecado. A cruz não é apenas o lugar do perdão, é o lugar da cura. Ali o amor venceu o poder do mal. Ali o santo se fez ferido para que o ferido pudesse ser santo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, queridos, ali naquela cruz do Calvário, o santo se fez ferido para que o ferido pudesse ser santo, que sou eu e você, todos nós que queremos essa presença maravilhosa. Quando você vê o Cristo crucificado, você entende o preço da graça, o peso da santidade e o valor da sua alma. E essa visão, amados, te muda e quebra o encanto do mundo. Porque você percebe que nada é mais belo do que um Deus que sangra por amor. Um Deus que sangrou por amor. Um Deus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele sangrou por amor a mim e a você. Então o pecado se torna pequeno quando se compara com a beleza do sacrifício. A tentação perde a força quando você lembra do preço que ele pagou. Eu sei que foi pago um alto preço. A vontade de ceder morre porque, amados, quando você lembra do Cordeiro que se entregou por mim e por você. Essa é a santidade que vem da revelação, não da obrigação. É o tipo de santidade que não se cansa, porque é sustentado por esse amor. Não é a santidade por obrigação que Deus espera, mas é uma santidade por amor. É uma relação de amor. De Cristo para conosco e de nós para com Cristo. É essa relação de amor que o nosso Senhor Jesus Cristo espera de cada um de nós. Quem conhece o amor de Cristo teme entristecê-lo mais do que teme o castigo. Esse é o coração do Evangelho. É essa a essência do amor, amados, que é a essência do Evangelho, que é o centro do Evangelho. Não é? Então não se trata de viver com medo, não, mas de viver apaixonado. O pecado se torna impossível para quem ama demais a Cristo. Eu amo demais a Cristo. E o amor verdadeiro de Cristo em nós. Sim. O amor verdadeiro de Cristo em nós é o exorcista do pecado. É o exorcista do pecado, louvado seja Deus. Ele expulsa o pecado, o orgulho, o egoísmo, a culpa. A presença de Cristo não apenas te chama, ela te molda. Ela te refaz até que a sua imagem brilhe em ti. E então, quando o mundo te olha, não te vê mais, vê a beleza dele. Então a santidade é isso, Cristo sendo visto em cada um de nós. Isso é a santidade. Cristo sendo visto em cada um de nós. Nós precisamos estar apaixonados por Jesus, por essa beleza maravilhosa. Se houver essa essência do amor, desse relacionamento, o relacionamento de um amor sincero, verdadeiro, que você deseja de todo o teu coração, é aquele amor do namoro. É aquele amor de quando você está namorando que você não vê a hora de encontrar o teu amor novamente. É aquele amor que você fica não sei nem que termo usar, fica aquele amor do namoro que você não tem mais fome, não tem desejo de fazer mais nada, senão só encontrar o teu amor. Perde os colegas, perde os amigos, porque você quer só o seu amor. Seus amigos reclamam, você não sai mais com a gente, você não passeia mais comigo, conosco, você já não convive mais nem com a família, porque você quer ficar com o seu amor.
quando eu namorava a Roseli. Não via a hora de chegar o fim de semana, irmão Birajara. Precisava encontrar o meu amor. Então, é esse tipo de amor que nós precisamos com Cristo. Esse amor relacional. Quando entra esse amor relacional, as leis caem. As regras caem. Tudo isso some porque é uma relação de amor. Esse amor, essa beleza de Cristo em nós, amados. Essa relação. Aí o amor vai vencer em todos os sentidos. É o coração do Evangelho. É esse primeiro amor que nós precisamos voltar. Eu te amo, Senhor. Eu te quero mais do que tudo na minha vida, Senhor, eu te amo. Pastor, eu creio que, então eu não entendi sobre esse amor de Cristo, eu estou longe dele, então peça para que o Espírito Santo te ajude a encontrar esse amor em Cristo. Vocês vão ver que todos os pesos, tudo se torna doce, maravilhoso, tudo se torna, amados, maravilhoso. Vir para os cultos é uma bênção. Estar nos cultos de oração é uma bênção. Ler a palavra do Senhor é uma bênção. Orar é uma bênção. Não tem peso, não tem fadiga, não tem, amados, obrigação. É amor. Amor puro. O amor que vence. Então eu vou destacar algumas frases que eu disse nesta noite. Aquele que não vê a beleza de Cristo nunca vencerá o poder do pecado. O pecado só reina onde Cristo é esquecido. A presença de Deus é o antídoto contra o pecado. Quanto mais o homem contempla Cristo, mais é liberto de si mesmo. A beleza de Cristo é o antídoto contra o orgulho, porque quem vê se cala, quem o vê se cala, quem o contempla se rende, quem o conhece se dobra. Quanto mais você anda na luz, menos as trevas importam, porque o pecado vive do escuro, mas a presença de Cristo expõe e consome a escuridão. Ora, o santo, na cruz do Calvário, se fez ferido para que o ferido pudesse ser santo. Eu e você. É um Deus que sangra por amor. Essa é a santidade que vem da revelação, não da obrigação. A santidade, ela não deve ser algo do meu esforço próprio, da minha obrigação, mas, amados, ela vem da revelação. Quando esse Cristo se revela a mim com esse amor, amados, tudo torna tão fácil. É o tipo de santidade que não se cansa porque é sustentado pelo amor. O amor verdadeiro é o exorcismo do pecado. Ele expulsa o pecado, o orgulho, o egoísmo, a culpa. A santidade é isso. Cristo sendo visto em nós. Se esse amor a Cristo reinar em cada um dos nossos corações, amados, todas as demais coisas acabam. Se o amor de Cristo reinar, o resto cai por terra. Amém? Estão abençoados? Amém. Este é o cerne do Evangelho, o amor puro.
Fiquemos em pé, queridos. Convidamos os convide Cristo para ser o seu amor. Adoremos aquele que é digno. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa completar esta palavra nos nossos corações. Saber que o amor, ó Pai amado, reina. Que Ele é quem, ó Pai amado, derruba as muralhas, derruba, ó Pai amado, todo empecilho. Ó Pai, completa, Senhor Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, em cada coração.